Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar da época em que estamos inseridos, no Natal, e vamos perceber verdadeiramente qual é a vontade do Senhor para este assunto. Há alguns dias atrás, como vocês podem ver, estas criaturas natalícias, e já vão perceber porquê, invadiram a bela praia de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, no Brasil. Estas criaturas andavam por lá espalhando, medo pelas ruas, causando algum espanto aos transeuntes. E reparem que estas criaturas, infelizmente, acabaram por chegar ao Brasil. Elas são de origem alemã, são uma representação daquelas criaturas, que andavam com São Nicolau, distribuindo prendas, segundo reza a lenda, distribuindo prendas às criancinhas, e elas ajudavam São Nicolau a distribuir ofrendas às crianças, e aquelas crianças que se portavam bem, elas distribuíam prendas e davam a prendinha. As que se portavam mal eram torturadas. É isto que diz a lenda. Ora, esta tradição já existe na Alemanha, como eu vos disse, existe na Suíça, também em Portugal, e parece que viajou para o outro lado do Atlântico, para o Brasil. Parece que já não há coisas más suficientes no Brasil, ainda tinham que importar as más tradições da Europa. Quanto à data, e estamos aqui para falar um pouco, no geral, sobre esta quadra natalícia, sobre o que é o Natal, nesta data celebra-se, no dia 25 de dezembro, celebra-se o nascimento de Cristo. Ora, é verdade, Cristo tecnicamente não nasceu nesta altura. Aponta-se que terá nascido lá para setembro ou outubro, na altura da festa dos tabernáculos, mas não se sabe, e também não é para ser sabido. Se fosse, estava na Bíblia. Mas, ora bem, porquê a data de 25 de 12? A data de 25 de dezembro, ela vem celebrar, ou começou por ser escolhida lá atrás, no tempo de Babilónia, só podia, para celebrar o aniversário de Nimrod. Ora, após a morte de Nimrod, a sua esposa, Semiramis, celebrava o seu aniversário com uma árvore, onde ela enfeitava, um pinheiro, um cedro, seja lá o que for, naquela altura, ela enfeitava aquela árvore com bolinhas vermelhas, contendo testículos de crianças lá dentro. Ok? Era feito desta maneira. E embaixo, lembras que nós estamos a falar de povos considerados bárbaros, ok? Que não tinham a ética que nós temos hoje. E por baixo da árvore de Natal eram colocadas ofrendas. Tal como nós fazemos hoje nas nossas casas também. Colocamos prendas por baixo da árvore, como ofrendas. Depois temos ainda outro símbolo natalício, que é a coroa de ramos. A coroa feita com ramos, uma coroa feita com flores, que é posta nas portas das casas. Ora, esta tradição também é alemã, e ela antigamente servia para essas coroas, postas penduradas nas portas das casas, serviam para assinalar alguém que estava muito doente dentro de casa, alguém que estava muito doente às portas da morte. Então ela era um pronúncio de morte posta nas casas das pessoas. Bom, já vimos, a árvore de Natal não agoura nada de bom, ela nasce de um ritual pagão, ok? Feito com coisas até macabras, com partes de crianças. Temos a coroa de flores, que também é muito usada nas nossas casas, que era um símbolo de morte, de pronúncio de morte. Mas vamos continuar. Temos também o espírito natalício. Aquele espírito natalício que toda a gente fala, espírito de bondade, de abnegação, o espírito de alegria, de família. O que é o espírito natalício, amigos? Olhem bem para a realidade dos factos. Durante o Natal, as pessoas gastam desmedidamente. Trabalham durante o ano, poupam, às vezes gastam em férias, mas quando chega a altura do Natal, gasta-se em presentes, gasta-se em ofrendas, gasta-se em grandes almoços, e depois chega a janeiro, não há dinheiro. Sobretudo nos países do hemisfério sul isto acontece muito. Janeiro é o mês da fome, como se costuma dizer. Depois temos aquelas pessoas que trabalham para satisfazer o apetite alheio, que trabalham nas padarias, pastelarias, que passam noites e noites a fio a trabalhar, esgotando, chegando ao limite da sua saúde, para satisfazer o apetite da maioria. Temos também, nesta altura do ano, os excessos do álcool, que provocam mortes na estrada, que provocam discussões nos lares. Este é o espírito natalício, amigos. É um espírito de ansiedade, é um espírito de miséria,
de pobreza, de desgraça, e todos nós pensamos que estamos vivendo a magia do Natal, como se costuma dizer. Muitas pessoas falam na magia do Natal. Amigos, magia remete-me para duas coisas: ocultismo e feitiçaria. Então, tudo aquilo que é vivido no Natal é algo pernicioso e que Deus não gosta. Seja o espírito natalício, seja a magia do Natal, sejam todos os excessos inerentes a esta época. Excessos esses que vão redundar em doença, vão redundar em morte, muitas das vezes, por conta dos excessos cometidos nesta altura. Temos a data de Cristo, novamente. A data de Cristo, como nós vimos, não é celebrada aliás, é celebrada nesta altura, mas ele não nasceu nesta altura. Mas reparem, se nós estamos celebrando a data de Cristo nesta altura, significa o quê? Que nós estamos celebrando uma mentira. Que nós estamos celebrando uma coisa que é falsa. Ora, tudo aquilo que é mentira vem de quem? Daquela pessoa, do pai da mentira. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, eu faço anos no dia 21 de julho. Mas vocês dizem, ok, vamos celebrar, Santiago, o teu aniversário em 25 de dezembro. Acho que é uma boa data para o teu aniversário. Vamos celebrar nesta data. Mas eu digo, não, eu nasci no dia 21 de julho. Mas vocês dizem, não, mas o melhor é dezembro. O que é que vocês estão a fazer? Uma mentira. Vocês estão a celebrar uma mentira, porque a data do meu aniversário não é na data de 25 de dezembro. Isto é apenas um exemplo, amigos. Eu não celebro aniversários, também sou contra essa data. Ok? Contra o Natal, sou contra aniversários também. Mas só vos dei apenas um exemplo, para vocês perceberem que estamos vivendo, além de um espírito maligno, uma época de mentira. Que celebramos uma mentira. E quando celebramos uma mentira, estamos celebrando a quem? Ao pai da mentira. Então vejam, amigos, uma lista de coisas que o Natal nos traz de mal. Uma lista de coisas que o Natal vem trazer e desagradar ao Senhor. Se vocês procurarem na internet, vocês colocam no Google, por exemplo, o demónio do Natal. O demónio do Natal, amigos, era uma figura também mitológica que antes, digamos, de haver São Nicolau, era este, junto com aqueles demónios, que iam, digamos, aterrorizar as pessoas de casa em casa nesta altura do ano. Coisas mitológicas, não importa agora. Mas esta figura chama-se Krampus. Era uma espécie de demónio, era uma representação do próprio Lúcifer, que, junto com os seus demónios, iam causar problemas, por aí fora, não importa. Agora, depois disso, Krampus assumiu a figura de São Nicolau, que continuava a andar acompanhado com os demónios. Depois do São Nicolau, veio, no início do século XX, a Coca-Cola e pintou o São Nicolau de vermelho e deu-lhe um novo estilo, fez uma espécie de remodelação ao São Nicolau e vestiu de Pai Natal, como nós conhecemos hoje. Ora, quem é, se lá atrás este demónio Krampus representava diretamente a Lúcifer, ele foi ganhando novas caras até ter hoje o Pai Natal. Então, quem é verdadeiramente o Pai Natal e quem é que ele representa? O próprio Lúcifer. Onde se vem celebrar aqui uma data, 25 de dezembro, como o nascimento de Cristo, que é uma mentira. E temos este homenzinho de vermelho, que vocês veem aqui, sentado à beira das crianças, não é? Sempre rodeado de crianças, e ao pé vocês também veem, logo a seguir, esta estátua de Bafomé. Bafomé é uma representação direta do próprio Lúcifer. E vejam que Lúcifer, metade cabra, metade bode, metade humano, ele está o quê? Está rodeado de quem? Também de crianças. Vejam, amigos, a comparação, vocês podem ver uma coisa e outra, e vejam que elas têm algo em comum. Estes dois seres, tanto o Pai Natal como o Bafomé, representam a mesma pessoa e ambos estão ladeados de crianças. Porquê? Porque é nas gerações mais novas que se começa a trabalhar a mente para enganar as pessoas na idade adulta. Para as pessoas partirem da idade da infância com o engano, com a mentira, e crescerem dentro do engano e da mentira. É assim que Lúcifer age com as crianças. E o Natal não é nada mais, nada menos do que uma época de enganos. Enganos às crianças, para tirar delas, quando muito, a figura do Senhor Jesus, que não nasceu nesta data, mas comemora-se o seu aniversário, para tirar da mente das crianças o facto de até as prendinhas serem trazidas pelo menino Jesus, como no meu tempo se dizia. Até disso as crianças se esqueceram para colocar lá este homem de vermelho, criado pela Coca-Cola, representado, ou sendo a representação do próprio Lúcifer. Então já não é mais Cristo que é celebrado no Natal,
já passou a ser o Homem de Vermelho, que é uma criação artificial, que é uma criação ou que é uma representação do inimigo das almas. Meus queridos, eu estou-vos a dizer estas coisas não é por ser eu estar a dizer. Vocês já terão ouvido noutros canais, já terão ouvido noutras vezes, mas isto não é exagero. Mas o pior ainda está por vir, amigos. Se até aqui nós já analisámos esta quadra que é um autêntico fiasco, que é um autêntico atentado a Cristo, se até aqui o rei desta quadra é Lúcifer, não Cristo, o pior ainda está por vir. Quando nós colocamos estes símbolos demoníacos à árvore de Natal, as ofrendas por baixo dela, aquelas prendas, quando nós colocamos coroas de flores na porta e enchemos a casa de enfeites, nós estamos trazendo o quê? Símbolos pagãos para dentro de nossa casa. Nós estamos fazendo o quê? Trazendo maldição para dentro de casa. Porque se essas coisas não partiram de Deus, se essas coisas não são saídas da mente de Cristo, para a humanidade elas saíram da mente do inimigo. Então se saíram da mente do inimigo, do pai da mentira, logo elas são uma maldição. E muitos poderão dizer, mas é só uma brincadeira, mas as crianças gostam. Pois gostam, amigos. As crianças não podem ser enganadas desde logo do início, meus queridos. Tenham pena dos vossos próprios filhos. Nós temos que dar às crianças a verdade. Não é fantasia. O céu não é feito de fantasias. Cristo não é uma fantasia. A lei de Deus não é uma fantasia. Os preceitos divinos, eles não são uma fantasia. E as crianças crescem no meio de fantasias demoníacas. Será que nós amamos mesmo os nossos filhos? Meus queridos, temos outro problema ainda. Mais grave do que as nossas casas. Ora, gostamos de pôr enfeites de Natal nas nossas casas, por tradição. Lembre-se que Jesus, ele não era uma pessoa de tradições, ele condenava as vãs tradições. E esta é uma vã tradição. Nós seguimos aquilo que os outros fazem. E vejam o que é que diz em Deuteronômio, em Êxodo, no capítulo 23 de Êxodo, no verso 2, diz o seguinte: não sigais a multidão para fazer o mal. Não sigam a multidão para fazer o mal. Logo a seguir dá-nos aqui um exemplo de um processo, enfim, é apenas um exemplo. Mas fica o verso: não sigam a multidão para fazer o mal, não sigam a multidão por causa de uma tradição vã, não sigam a multidão por causa do paganismo. Deus não gosta desta época. Deus nunca aprovou esta época. E nós seguimos a multidão para perverter aquilo que é bom. Nós seguimos a multidão porque todos fazem. Comemos, bebemos, folgamos e estamos adorando ao próprio Satanás, fazendo oferendas ao próprio Satanás, colocando a nossa espiritualidade em perigo, mediante muitas coisas que nós ingerimos, muitos excessos que cometemos nesta altura, danificando o templo do Espírito Santo, porque estamos fazendo uma festa a Satanás. Meus queridos, isto é mais sério que aquilo que nós pensamos. Mas o problema não fica por aqui, irmãos. Ainda ele é mais grave do que as nossas casas. Por tradição e por inerência, nós vamos às nossas igrejas, sejam elas quais forem, e nós vemos lá árvores de Natal, coroas de flores, enfeites por todo lado. Vemos o festejo do nascimento de Cristo, no dia 25 de dezembro. Vemos uma série de maldições dentro das igrejas. E depois dizemos: mas é o espírito natalício, é a magia do Natal, vamos celebrar Jesus. Que bom, meus queridos, que bom. Nós estamos trazendo paganismo para dentro das igrejas. Estamos trazendo maldição para dentro das igrejas. Estamos trazendo o espírito do inimigo, o natalício, para dentro das igrejas. E há aqueles que ainda põem Pai Natais dentro das igrejas. Já nem me refiro a isso. Escuso-me a fazê-lo. E depois querem o quê? Que o Espírito de Deus habite na igreja? Não. O Espírito de Deus entristece, sai da igreja, e qual é o Espírito que fica? Aquele que foi convidado para lá estar. O Espírito natalício, o de Lúcifer. Depois admiram-se as pessoas que as igrejas são fracas, que as igrejas não têm fé, que as igrejas são mornas, que não se faz nada, que há problemas dentro das igrejas.
claro, meus amigos, que tem que haver problemas dentro das igrejas. Claro que as igrejas estão frias e mornas. Porque à sua porta já tem uma coroa de flores dizendo morte iminente. Porque dentro da igreja já tem uma árvore de Natal fazendo ofrendas a Lúcifer. Claro que as igrejas estão mortas. Porque nós expulsamos o Espírito de Cristo e trazemos o Espírito do demónio para dentro das igrejas. E depois queixam-se as pessoas que as igrejas estão mornas. É óbvio que estão e vão continuar assim. Meus queridos, nós expulsamos o Espírito Santo da igreja e invocamos o espírito de maldição, o espírito maligno. Tenham muito cuidado, amigos. Tenham muito cuidado. Vou ver convosco um último verso bíblico. Muitos de vocês sei que gostam da árvore de Natal, sei que vibram com esta época. Mas percebam o que é que Deus quer para dentro da sua própria casa, amigos. Percebam o que é que o Senhor pretende que se passe dentro da sua casa. Venham comigo a Deuteronômio, no capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Verso 31. Ok, não, verso 21, desculpem. Aqui diz: não estabelecerás um poste sagrado junto ao altar que levantares para o Senhor teu Deus. Nem levantarás para ti estátuas, coisas que o Senhor teu Deus detesta. Amigos, não levantarás postes sagrados. Noutras traduções diz: não levantais uma árvore junto ao altar do Senhor. Nem imagens de escultura, nem nada disso, nem estátuas, nem pai natais, nem nada disso, amigos. Junto ao altar do Senhor não deve haver árvores, não deve haver postes sagrados. Lembra-se que um poste sagrado antigamente era feito a partir de um tronco de uma árvore. Ok? Mas noutras traduções diz mesmo fala mesmo em árvore. Essas coisas não podem entrar dentro da igreja. Árvores natais, pais natais, coroas de flores, meus queridos amigos, em nome de Jesus, tirem isso dos vossos lares, tirem isto das vossas igrejas. Depois vocês querem que a vida corra bem, que o Senhor venha habitar dentro dos vossos lares, que o Senhor venha habitar dentro das suas igrejas. Não, Ele não vai. Porque vocês próprios puseram lá um espírito maligno. Em nome de Jesus, é um apelo que Cristo vos está a fazer hoje. Tirem estas coisas das vossas casas e das vossas igrejas. Não é exagero, amigos. Pesquisem aquilo que vos estou a dizer e por vocês próprios tirem as vossas conclusões. Deixem-me dizer-vos por último que se vocês detestarem alguém, não aconselho, porque isso estão a violar o mandamento do não matarás, mas se vocês detestarem ou odiarem alguém, se vocês não forem mesmo com a cara dessa pessoa, se vocês quiserem amaldiçoar a sua vida, sabem o que é que vocês vão dizer? Feliz Natal. Desejar Feliz Natal a alguém nesta época obscura, é amaldiçoar uma pessoa. Então, amigos, resta-me despedir de vocês dizendo, não Feliz Natal, como é óbvio, porque eu quero o bem de vocês todos, mas desejando um bom ano na companhia amiga do nosso Senhor Jesus Cristo, guiados pelo seu Espírito, livres de tradições, livres de espíritos demoníacos e no caminho que Ele nos quer mostrar ao céu, sem empecilhos, sem enfeites, sem árvores e sem vãs tradições. É isso que o Senhor deseja para vocês, para este ano 2026. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e um bom ano para vocês.